Eu sou completamente frio e calculista. A vida é um lixo, tudo é horrível, não há alegria nenhuma. E o amor é uma farsa, não existe amor verdadeiro nesse maldito mundo. Prefiro ficar aqui sozinho, ouvindo meu Linkin Park. Quê? Como assim? Tão fofo, tão fofinho. この計画は実に単純です。私が月に飛び、月を縮ませ、月をゲットし、トイレの便座に座って、何 E aí pessoal, como estão? Eu sou o Rotaru e hoje vamos falar um pouquinho de um anime muito fofo. Diria o anime mais fofo entre todos, afinal, estamos falando de Tonikaku Kawaii. E por que incrível que pareça, talvez ele possa ser a salvação do Japão e do mundo. Tonikaku Kawaii é basicamente um anime onde nosso protagonista, Nasa, sim, é Nasa, não NASA, a empresa NASA, foguetes, astronautas, não. É NASA escrito com os kanjis de céu estrelado. Os pais deles tinham muita criatividade. Mas bem, a história começa quando Nasa está voltando para casa e ele encontra a garota mais bonita do mundo, passando do outro lado da rua. Ele fica tão chocado com isso que não percebe o caminhão de Isekai vindo na direção dele. Porém, a garota que ele acabou de ver acaba impedindo a história de se tornar um Isekai e salva ele. Nasa, que até então já estava estonteado com o vislumbre dela, acaba ficando completamente apaixonado por essa garota. E mesmo a quase beira da morte, o nosso garoto Nasa corre atrás dos seus sonhos e vai ao encontro da Tsukasa, que a propósito é o nome da garota. E ao encontrar ela, ele não perde tempo, ele vai logo e declara seus sentimentos. E a garota acaba respondendo de forma diferenciada, vamos dizer assim. Afinal, ela fala que aceita, mas apenas se ele se casar com ela. Estranho ou não, repentino ou não, Nasa não tem dúvidas e aceita na mesma hora. E assim começa a história de Tonikaku Kawaii. Tonikaku Kawaii, ou Tonikawa, para resumir, é um anime até que bem simples, de romance. Só que a questão é, diferente de outros romances que nós já estamos habituados, onde demora 10 temporadas, 2 filmes, 3 OVAs, uma peça de teatro, 2 obras de arte, mais 2 livros de mangá, uma light novel para o casal finalmente dar as mãos, aqui não. Aqui, logo no primeiro episódio, eles realmente se casam. Tudo bem que no começo tem um certo problema, que a Tsukasa desaparece por um tempo, até finalmente ela voltar, mas no final do episódio eles já estão casados. Ou seja, o avanço é muito rápido, é muito além do que nós estamos acostumados, a ponto de você se perguntar, ué, é um anime de um episódio? Não, tem uma história depois disso, mas aí que tá, qual que é a história depois disso? A história basicamente fica na vida cotidiana deles de casados, aprendendo a chegar mais próximo um no outro. Afinal, apesar de eles terem se casado de um dia pro outro, a intimidade não veio de um dia pro outro. Eles têm que ainda se conhecer, ser mais próximos um do outro, criar realmente aquela relação de casal. E não é como se a história não deixasse também a gente curioso. Afinal, há vários pontos na Tsukasa que incitam a nossa curiosidade. Afinal, como um acidente que quase matou nosso protagonista a ponto de ele ficar completamente ferido e até desmaiar, pra Tsukasa foi algo, pelo menos que aparentemente, simples, que nem causou muito dano nela, apesar de ela estar sangrando. E além disso, durante a história, nós vemos várias cenas onde a Tsukasa parece bem desinteressada com o passado, como se ela já tivesse vivido isso. Pois ela sabe de tudo sobre o que aconteceu no passado, basicamente, fala até como se ela estivesse lá, e isso, no primeiro momento, parece estranho. Afinal, ela não parece ter tudo isso de idade. Ela não teria como viver há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Ela teria que estar morta há muito tempo. Então, nos sobra uma pergunta. A Tsukasa é um ser imortal? Ou ela é apenas a primeira Vingadora? Qual é que seja a resposta, isso acaba nos deixando entretidos também no anime. Mas não é o ponto principal. O ponto principal é ver uma história fofa de um casal
que acabou de começar. Esqueça as questões de triângulo amoroso, esqueça os dramas de será que eu me declaro ou não, e abrace uma história onde nos dá a vontade de ter uma namorada e se casar. E essa é a questão. Afinal, Tonikawa pode ser a salvação do Japão. Querendo ou não, nós temos uma baixa até relativamente grande nos casamentos e na quantidade de filhos que estão tendo no Japão. Talvez seja porque certas pessoas estão se casando com personagens de anime, estejam se casando com Yans, estejam se casando com a Hatsune Miku, né? Mas é só uma teoria minha, E querendo ou não, Tonikawa acaba aquecendo o nosso coração. Cada episódio que você assiste, você fica tranquilo, relaxado e com vontade de ter uma relação igual a da Tsukasa e do Nasa. Ok, que relações românticas não são só flores. O anime também, em certos momentos, mostram certas dificuldades que a Tsukasa e o Nasa passam. Porém, apesar disso, nós acabamos ficando comovidos com as cenas do cotidiano que nós vemos no anime. Só o fato deles já serem casados já dá uma profundidade bem maior ao próprio anime, diferente de outros. Talvez podem pensar, mas sem um drama de será que casa, será que não, será que vai conseguir, será que não vão namorar? Só que a gente não precisa disso aqui. Aqui, em vez de ter dramas, nós temos cenas fofas deles andando de mãos dadas, cenas fofas deles abraçando um ao outro ou se beijando. Eu não diria que Tonikawa é um anime que você deva rushar e tentar assistir as 2 temporadas em metade de um dia. Mas sim um anime que você pode assistindo tranquilamente, pegar no seu dia a dia e acompanhar a série. Afinal, os 2 protagonistas são muito bons. O Nasa sempre é bem honesto quando se trata da Tsukasa. Ele não se reprime, ele fala o que ele tem realmente dentro do coração. E a Tsukasa também, apesar de ela parecer que era distante no começo, ela acaba se mostrando uma pessoa muito apegada ao seu marido. Tendo até cenas dela sentindo ciúme quando ele tá perto de outras mulheres, etc. E o elenco, fora os protagonistas, também são muito bem desenvolvidos e muito interessantes de se ver. Então ter um anime tranquilo assim, para podermos descontrair depois daqueles dias puxados e corridos, ou depois de simplesmente ficar traumatizado depois de assistir Jujutsu. A propósito, até o autor de Tonikawa ficou tão traumatizado de Jujutsu que teve que dar um hiatus no mangá, mas ok. A questão é que ter um anime assim é tão encantador, pois nos faz sonhar em ter uma vida repleta de felicidade ao lado da pessoa que amamos. Ok, que talvez alguns dos que estão assistindo aqui já tenham alcançado isso, estejam ao lado do amor da sua vida. E nesses casos, esse anime nos faz refletir e ver a importância daquelas pessoas que estão do nosso lado. Mas eu tô no primeiro grupo dos solteiros mesmo, e apenas sonhando. Quem sabe um dia, né? Então, por que não dar uma chance pra esse anime repleto de fofura, repleto de felicidade? Talvez durante os episódios você também solte um que fofo. E que talvez acabe se apaixonando também por esse casal, que é simplesmente muito fofo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Compartilhe também com aquele casal grude que você conhece. Mostre que eles têm uma representação em anime. Ou seja sacana e mande pra aquele seu amigo que já tá nas casas do 30, quase virando mago e até agora nenhum sinal de namoro. Talvez irrite um pouquinho o dia dele, mas pelo menos vai alegrar caso ele assista o anime. Valeu por me acompanharem até aqui. Até a próxima. Ouvi também que você podia fazer a minha Tsukasa aparecer logo na minha frente, né?